Então, pessoal, boa tarde. Vamos lá. A aula de hoje é sobre os conceitos de computação gráfica na área de modelagens. Na última aula a gente falava das conversões. Desculpa, não estava compartilhando a tela com vocês. Maravilha. Agora estão vendo? Ótimo. Então, a computação gráfica, ela é a área dentro da ciência da computação que trata da conversão de formas tridimensionais em imagens 2D. Por quê? Porque você só vai enxergar 3D se você estiver com óculos de realidade virtual. Até mesmo a realidade aumentada, o que você enxerga? Você enxerga pela tela do celular ou do tablet, né? Algo que não existe, mas ela ainda está numa tela plana para ti. Certo? Então, para produzir essas imagens a partir de cenas tridimensionais, o processo fotográfico tradicional é simulado. Então, olha só. Eu tenho algo tridimensional aqui, só que o que eu vejo está aqui, só na linha XY. Ou seja, o meu Z que está lá para trás ou aqui para frente não está disponível. Somente acontece quando o quê? Eu tenho que fazer uma simulação, andar para frente, chegar a me aproximar do objeto, o objeto vai ficar maior, obviamente, até posso contornar por trás do objeto, mas eu sempre vou estar vendo uma cena com eixos X, Y. Tá? Professor, eu consigo enxergar. Faz um teste, coloca a mão em volta dos teus olhos aqui assim, tá? E vai abrindo as tuas mãos devagarinho, 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 até quando tu não enxerga mais a ponta dos teus dedos mindinhos aqui. Ou seja, nós não conseguimos dar um 180 de visão. A nossa visão é na faixa de 140, 150, né? As mulheres têm um pouco mais de percepção, mas isso é explicado pela genética de que o homem fazia o quê? Caçava, e para caçar, o objetivo central era o quê? Calcular a velocidade e georreferência para pegar os bichos, para ir e voltar nas caçadas. As mulheres não, elas tinham que ter a percepção lateral mais aguçada para evitar os predadores, né? O famoso tigre do dente de sabres, etc e tal, né? Que eram famosos registros de que eles mataram homens pré-históricos, né? Porque acharam os caras enterrados e tinha as marcas dos dentes dos antepassados dos leões e onças nessas pessoas. Inclusive agora acharam um gladiador romano que foi enterrado e encontraram. Ele tinha a marca do dente do osso do leão bem certinho aqui na famosa bacia, ou seja, o leão pegou ele o tigre, alguma coisa parecida, bem aqui na lateral. Então não sabe se ele morreu em decorrência disso ou de outra batalha, mas ele tinha esse ferimento, né? Alguma vez o leão mordeu o bicho ali, né? Mordeu o cara. Tranquilo? Bom, então já que é fotografar, ou seja, você vai fazer como se tivesse uma lente de uma câmera fotográfica e você vai registrar aquele momento, né? Nesses mundos virtuais, enquanto a fotografia tradicional fotografa o mundo real. Então, tem dois passos: a criação e manipulação da cena, ou seja, o processo artístico chamado de modelagem. Lembra lá que eu mostrei os desenhinhos, as figurinhas? Na última vez a gente viu ali como é que eles fizeram o elefante subindo em cima daquele Taurus americano no Jumanji. Não é? E depois eu faço a produção da imagem computacionalmente, né? E é um processo intenso chamado de renderização. O render, só que é justamente o comando que se dá. Tá? Rendering, em inglês, aí ficou para renderização. A modelagem é análogo ao projeto, à construção de um cenário na indústria tradicional de filmes. Então, cenas em computação gráfica, famoso CGI, né?
são construídas a partir de dados e algoritmos. Lembra que eu já mostrei para vocês como é que foi feito na Guerra Infinita? Dentro de um estúdio, tela verde, umas pessoas vestidas totalmente de verde para ajudar a movimentar a simulação que o cara estava montado daqueles monstros gigantes lá, né? E o que ficava real, além dos atores vestidos com suas lindas roupinhas? O fogo, né? Porque, porque ele não tinha água. Se tiver água, se filma água também, porque é difícil de você modelar água e fogo. Tá? Então, gera-se a imagem da cena computando como os objetos da cena aparecerão na fotografia, feita por uma câmera em uma posição específica. Ou seja, eu tenho que dizer, ó, o meu objeto está lá, a quantos de distância eu estou. Quanto mais eu aproximar, maior o objeto vai ficar e menor é a cena que eu consigo. Lembra daquela assim, eu quero fazer uma foto com toda a turma. Certo? O que acontece? O fotógrafo tem que ir cada vez mais para trás para dar distância suficiente para enquadrar todo mundo. Já viram isso? A não ser que tu tenha uma câmera para fazer um 360, fazer um bumerangue, né? Se não, é isso aí que vai acontecer. Então, computa-se a projeção desses objetos na cena em uma superfície plana chamado plano de projeção, como se fosse realmente uma fotografia. Resumidamente, eu tenho que fazer a modelagem do geométrico, as transformações geométricas necessárias aqui na fase de modelagem, e aí depois eu aplico iluminação, o recorte, qual é o plano que eu quero, qual pedacinho daquele universo que eu quero que seja exibido na tela, fotografar entre aspas, né? A projeção, a amostragem, a remoção de superfícies escondidas. Lembra da última aula que eu mostrei as superfícies escondidas? Né? Que estava na estrutura de arame, a gente não tinha certeza qual objeto era dentro de qual. E no final era um objeto na frente do outro, ou um atrás do outro, né? Em fila, depois que foram aplicadas as superfícies. Aí tu tira as superfícies escondidas, por quê? Porque não adianta tu transmitir uma superfície escondida se ela não vai ser exibida. Né? E aí quando tu tá no jogo, por exemplo, tu é o personagem, e tu tá entrando numa sala, tu vê a visão da sala. Não, agora eu tenho que girar. Quando eu vou girar, dependendo se a tua placa não é das boas, tu sente uma travadinha. Por quê? Porque ele tem que renderizar aquele lado que não estava. Né? Você entrou, abriu a porta e entrou. Você vai ver primeiro o quê? A parede dos fundos, certo? E metade das paredes laterais. Quando tu entra na sala e aí tu gira de volta para a parede da sala, tu vai ter que ver o quê? O resto da sala e a parede que tu entrou. Porém, nesse momento que tu gira, tu perde a visão da parede que estava nas tuas costas. Certo? Então, tu tem que controlar tudo isso e tu não pode mostrar para o jogador tudo ao mesmo tempo. Ele não tem visão 180, 360. Certo? E, obviamente, nós temos que fazer o quê? Texturização. Como? Como é que vai ser a pele daquele lagartão que eu estou colocando lá? Como é que vai ser a superfície da mesa? É tom madeira? É um vidro que vai refletir a luz e outros objetos? Eu tenho que escolher qual é a textura que eu vou usar. Professor, Sim. o professor estava falando ali das superfícies escondidas. Eu tenho um GIF aqui salvo que mostra bem o bug de renderização. Se o professor puder olhar ali no link que eu mandei. Então mandou aqui Eu mandei no no chat Classroom. do Meet. Maravilha. Vamos dar uma espiada já. Estamos aqui. Olha aí, ó. Daí seria o cone ali, seria a visão a Do pirâmide, né? indivíduo. No caso, a pirâmide do indivíduo, a visão do jogador, né? Tem Exato. como tudo que tá fora do negócio para de ser carregado. Isso. Lembra que quando eu mostrei lá que tinha os arcos, conforme a perspectiva que você estava?
Então, ó, ele está numa perspectiva, ele está numa parte mais baixa, olhando para as partes mais altas das montanhas, tá vendo? Sim. Então ele vê o que está na linha do horizonte dele aqui e um pouco para cima, né? Detalhe, quanto mais longe a montanha, mais eu consigo ver ela enquadrando tudo. Quanto mais perto eu chego, eu começo a ver um pedaço menor e não vejo mais a ponta da montanha. Tá E dá vendo? pra, e dá pra ver que não é tipo só o que tá dentro da visão é carregado, né? Ele carrega em chunks, né? Em pedaços. Exato, mas tu vê que, ó, aqui na tua direita, ele só vai montando conforme ele está girando para, desculpa, para tua esquerda, né? Não sei como Sim. está aí para vocês, mas ele tá num movimento, ele começa de um lado e vai para o outro. Tá vendo? Então, como ele está totalmente de um lado, aquilo lá está montado. E aí esse mundo virtual dele só vai sendo montado pro lado que ele está girando conforme ele está indo, tá vendo? Ó? Senão tava tudo azulzinho, que indica que não tem nada. Vamos lá. Então olha aqui. Aqui eu tenho alguns personagens, né? Tudo em estrutura de arame e uma casinha. Tá vendo? X, Y, Z. Olha que bonitinho. Beleza? Sempre o Z contra você. Entendeu? Ah, por que, professor? Naturalmente, né? Se eu olho para a parede, X, Y, Z, o que acontece? Eu não consigo ver o Z por outro lado da parede. É só contra onde eu estou que eu consigo enxergar. A não ser que você é o Superman que tem uma visão raio-x, né? Mesmo assim, ele só veria na visão, tá famosa visão raio-x do Superman, você não viria do outro lado da parede. Até mesmo os fantasmas, quando eles mostram em todos os filmes, o fantasma só enxerga do outro lado da parede quando ele atravessa a parede. Então, olha só que bonitinho. Tinha uma pirâmide, olha que bonitinho. O neném destruiu a pirâmide, depois ele destruiu os triângulos correspondentes e ele passou a ter o quê? Pessoal, está aqui no cantinho aqui em cima. O que ele passou a ter? Apenas retas. Por quê? Ora, os triângulos são compostos por 3 retas, certo? Seja ele equivalente, não é tal. Depois eu consegui pegar com 4 triângulos aqui, eu montei a minha pirâmide de 3 faces. Tá vendo? Ah, professor, mas a pirâmide do Egito ela tem 4 faces. Claro, qual é a base dela? Um quadrado. Posso ter pirâmides com mais faces? Quantas faces eu tiver a fim de construir? E isso vai gerar o quê? Se eu fizesse com 5 faces, a parte de baixo seria um pentágono. Se eu fizesse com 6 faces, um hexágono e assim por diante. Posso fazer a estrutura que eu quiser. O que significa que é uma forma piramidal? É que os triângulos que a compõem se encontram todos aqui em cima. E a base eu posso fazer do jeito que eu bem entender. Tranquilo? Ótimo. Então, vamos dar uma espiadinha aqui agora no próximo item. Ó, tem um personagem. Se tu olhar ele aqui, se vocês olharem o PDF aí, que fica mais detalhado, eu vou estar com ele composto de quê? Cheio de triângulos e losangos. Alguns desses losangos aqui na perna são quase um retângulo, mas como ele ainda está um pouquinho torto, para encaixar a perna aqui, ó, tá vendo? Ó, por causa da linha da virilha aqui, ele se torna um losango. Beleza? Ó, e o rosto dele cheio de triângulos aqui montados. Então, essas pecinhas aqui para formar ele. Então eu passo a ter retalhos planares que formam as malhas poligonais. Então olha só que bonitinho. A modelagem procedural. Ó, essa cena aqui é maravilhosa.
Shrek 1, tá, lembra? Quando eles saem do castelo correndo que nem uns doidos, né? Que o Shrek fez o quê? Ele não matou o dragão, ficou com pena e deixou o dragão lá sozinho. E daí eles saíram correndo, já tinha atravessado a ponte e o dragão vem até que assim toca ali fogo neles e daí o dragão dá um trancão no pescoço que ele tá acorrentado, ele não consegue fugir dali. Certo? Olha essa aqui, ó, a dificuldade que é modelar essa água da cachoeira. Tá vendo? Por isso que todos os desenhos eles fogem d'água. Ah, mas o Procurando Nemo, tu pode ver que aquelas cenas lá do consultório do dentista que ele enxergava o mar, que o mar estava lá se mexendo na boa, elas foram filmadas e depois renderizadas para virar o desenho. E no mais, o bendito do Nemo, o pai do Nemo, é Dory, né? Aquela peixinha doida azul, né? Então o que? Dentro d'água. Então veja ele aqui, ó. Ó, olha aqui se não parece aqui, ó, que ficou esquisito. Ah, mas isso aqui é uma pedrinha, mas ó, a água aqui assim, ó, não fica boa. Tá? E aí é o seguinte, ó, eu vou fazer uma transformação mexendo 10 no eixo X aqui, ó. Agora eu mais 10 no eixo Y, mais 10 no eixo X. Então, o que acontece com o meu objeto, ó, tá vendo? Ele vai para direita, sobe e vai para direita de novo, tá vendo? Estou usando. Ah, mas por que ele não está dizendo a unidade? Gente, a unidade depende do plano espacial que você criou. Pode ser o quê? Ah, pode ser centímetros? Claro, centímetros, milímetros, metros. Aí agora é o seguinte, eu começo a fazer simulação, por exemplo, movimento de um avião, movimento de um carro, eu já passo a ter. O que eu vou fazer? Movimento em quilômetros. Ah, agora eu vou fazer a translação de um planeta. O que acontece? Os meus movimentos passam a ser em milhares e milhões de quilômetros. Pensa bem na órbita da Terra em volta do Sol. O diâmetro da Terra, só para mim não errar, vamos pesquisar, né, para não fazer feio. Diâmetro da Terra, linha Equador. Ó, vamos dar uma espiadinha. Tarará, tarará, tarará. A Terra é mais larga no seu equador, uma circunferência de 40.075 quilômetros. Seu diâmetro equatorial é cerca de 12.756 quilômetros. Por quê? O que é o diâmetro equatorial, pessoal? Mas é aqui, ó. Lembra do... Se aqui é no 0, no 30 e no 60. Tá? Ele tem isso. Então, existe o Equador, os trópicos e o subtrópicos. Que aí é câncer e não sei o que lá, que eu não lembro mais o nome da coisa. Então, aqui em cima é 40, aqui é 12, aqui embaixo é 3 e pouco, e bem aqui embaixo, quando eu chego no 90 graus, eu chego no zero, né? Ou seja, se eu estiver no Polo Norte ou no Polo Sul, eu me distanciar 1 metro da onde tiver o marco zero, e eu caminhar em volta desse 1 metro, eu fiz uma volta ao mundo. Não deixou de ser. Né?
Mas, como a gente não é nem um pinguim, muito menos um urso polar, ou um esquimó para ir lá em cima, né? A gente não fica fazendo isso toda hora. Tranquilo? Ó, tá aqui, ó, a linha do Equador em Macapá, no Amapá, no Brasil, ó. Tem esse marco aqui, bonitinho, que mostra, ó, ele vai passar aqui, o Sol, esse buraco aqui é justamente, tem 4 faces para passar o Sol para lá, para cá, para lá e para cá, ele joga a sombra aqui embaixo, a coisa do Sol, ele sabe certinho qual é a época do ano que está. Nós já passamos pelo equinócio, que é o quê? Quando ele está bem certinho na linha do Equador. O dia e a noite estão iguais. Agora nós estamos indo para quê? Eu acho que é agora no final da semana, dia 19, vai ter a noite mais longa do hemisfério sul. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui para não errar. Noite mais longa de 2025, só para mim não. O solstício daí. O equinócio é igual, o solstício é aqui. Deixa eu ver quando é que vai ser nesse ano. 20 de junho às 23h42. Solstício de inverno. A data é marcada fenômeno astronômico em que o hemisfério do sul registra o dia mais curto e a noite mais longa. Sabia que era essa semana. Beleza? E o que isso tem a ver? Quando eu for fazer a projeção, se eu estiver tratando de planetas, Sol, etc e tal, eu tenho que considerar isso. Ó, transformações geométricas. Eu tinha um do quadrado e mexi na escala do x e transformei num retângulo assim. Ou num retângulo assim, ó, com profundidade, aqui ele com largura. O que eu vou ter que fazer? Mexer lá na minha linda matriz e fiz uma ampliação. Bom, os lindos cenários, olha só que lindo, ó. Eu tinha esses objetos físicos aqui, tirei a foto, ó. Só voltei isso aqui. Então eu tenho um cenário 3D e eu gero uma imagem que é visível para a pessoa, para o observador, é a palavra mais legal que tem para quem está vendo. Será necessário renderizar a imagem, fazer um recorte, a projeção, a amostragem, a remoção das superfícies escondidas, ou seja, tá vendo aqui, ó, ele só vai ver isso aqui, ele não vai ficar vendo a parte de trás, como a gente está vendo aqui, olhando a cena de cima. E a colorização, iluminação e texturização. Ó. Então, eu posso fazer o quê? Um pipeline gráfico 3D com um modelo geométrico. Posso fazer ele poligonal, posso fazer ele paramétrico, usando o quê? As minhas lindas curvas. Posso fazer eles implícitos e posso usar o sistema de partículas. Todas as três eu posso fazer a modelagem 3D delas. Ó, lembra lá dos 3 objetos? Se eu pegar e botar na estrutura de arame, eu não sei quem é quem. Aqui eu sei que um objeto está do lado do outro. Aqui agora o que eu fiz? Eu rotacionei o objeto. Tá vendo? Em vez de ele estar na mesma posição paradinho, uma rotação de 60 graus no X e Y. Ó, iluminação. O que acontece aqui? É o mesmo objeto replicado 6 vezes, sendo cinzas na parte de cima e vermelhas na parte de baixo. O objeto é o mesmo. Só que como o ponto focal da luz está aqui, ó, ele está pegando bem no meio aqui e aqui. Só que ele está pegando nessa área de cima. Então aqui em cima ficou escuro, aqui em cima ficou escuro, tá vendo? Aqui o escuro está para o lado de lá, para lá. Qual é o objeto que passa no céu toda noite e algumas partes do dia? E que acontece isso? A Lua. Inclusive hoje estamos no último dia da famosa lua cheia. Ah, mas não está conseguindo ver muito. Claro que não, né? Tem nuvem todo santo dia à noite. Né? Mal é mal tu vê
alguns minutinhos, quando ela consegue driblar as nuvens para aparecer, né? E aí, às vezes, você consegue ver, se a noite está bem limpa, você consegue ver que existe o formato da Lua, só que a face iluminada dela está bem pequenininha. Então, por exemplo, aqui assim, ó, ela está com cara de uma Lua crescente. Ela ainda não pegou a Lua cheia completa. Quando é que está a Lua cheia completa? Quando o Sol está... E nós estamos olhando para a Lua e o Sol está nas nossas costas. Aí ele pega de cheio na Lua, nós vimos uma Lua cheia. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui assim só o que eles chamam lá, uma unha. Já ouviram falar? Quando ela está no minguante ou no crescente, ela forma assim, tipo de uma unha aqui assim. Tu até vê que existe o resto da Lua aqui tudo escuro, beleza? Mas o que acontece é da onde eu estou observando. Isso sempre é o principal desse processo. Então, ó, eu tinha vários objetos aqui, o que acontece? Botei o foco da minha câmera virtual aqui, vai pegar só o que tiver na cena. O que não tiver na cena, opa, esse objeto aqui está fora. Não vai aparecer. Certo? Ó, nós temos agora aqui também a questão de projeções. Né? Então, lá estão meus objetos, eu chamo ele para cá. E aí é o que? Conforme eu direcionar a minha câmera. Rotacionei a câmera, alguns objetos sairão, outros entrarão. Né? Voltando aqui para a ideia que nós estávamos vendo do nosso querido aluno ali da... Como é que tá? Não. Aqui, ó. Ó. O que acontece? Ele está rotacionando daqui para lá, não sei para que lado que é direita e esquerda de vocês, mas esse pedaço aqui ele começa, ó, a sair de cena, porque não tem mais visão sobre ele, e aqui começa a ter o quê? Todo o trabalho de construção vindo para cá. Beleza? Ótimo. Bom, esse pipeline vai permitir a conversão vetorial e matricial. Por exemplo, ele estava aqui próximo do 3, ó, tá vendo? Bonitinho o objeto. O que eu tenho por dentro dele? Uma linda matriz. Tá vendo aqui, ó? E aí eu tenho que pegar pedacinho por pedacinho dela e fazer a rotação, fazer o quê? O distanciamento, a aproximação, para gerar o quê? No tamanho daquilo que eu desejo. Né? Então eu vou fazer o quê? A remoção de superfícies escondidas. Ou seja, tudo que não está aparecendo aqui eu não preciso guardar na memória do que eu estou processando. Por isso que se faz o quê? Esse recorte. Ah, seria legal processar tudo? Claro que sim. Mas ó, tem um gasto computacional de tempo e de espaço de armazenamento. Ó, resumidamente, eu tenho o quê? Um modelo geométrico, uso a computação gráfica para fazer a síntese da imagem e gera a imagem digital. Certo? E eu passo a ter visão computacional a partir do momento que eu pego uma imagem digital e gero um modelo a partir dela. Lembra que eu mostrei para vocês lá dos exames clínicos de tomografia, ressonância, ultrassom, etc. e tal? O que acontece? Ele usa visão computacional. Ou seja, eu pego algo do mundo real, capturo as imagens usando diferentes técnicas. A fotografia normal é uma, mas eu posso usar o quê? Aparelhos que vão mandar ressonância magnética, ele é um tipo de um sonar que manda lá para dentro da pessoa e captura a coisa. Ultrassonografia, ele vai fazer o quê? Mandar ultrassons para lá e vai capturar o quê? O que refletir. E a tomografia é o quê? É um raio-x, só que usa várias camadas. Lembra que eu mostrei em outra aula lá
a reconstrução, como é que era o defeito genético da pessoa, achou qual era a parte dos ossos que ela tinha que ser removida, que estava fraquinho, e botar um enxerto na cabeça da pessoa, tanto na cabeça quanto aqui no maxilar, né? Reconstrói a pessoa? Sim, fisicamente tudo isso que a pessoa está bem. Obviamente ela não vai poder mais comer torresmo, né? Porque ela não tem mais força no maxilar para dar aquela mordida, né? Então, eu uso como áreas correlatas a modelagem geométrica, por isso que é importante fazer geometria, o processamento de imagem e análise das imagens. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, projetei o meu personagem. Tá vendo ele aqui, ó? Aqui ele está projetado, cheio de linhas e arames, e aqui eu tenho ele prontinho. Tá aqui um velhinho sorridente com cara no sol olhando para os pássaros ou as flores da primavera, tá vendo? Aqui. Eu tinha aqui a ideia de um tubo, aqui agora eu já coloquei uma textura sobre ele. Tá vendo? E aqui eu fiz o quê? Coletei imagem de satélite, está em cinza, eu posso pegar ela e aplicar tons, porque eu sei que pela imagem de satélite, aquele determinado tom é verde, ou é azul, ou é vermelho, ou é a mistura do vermelho com o verde que gera o amarelo, né? Então, por definição básica, tudo que é terra que tem alguma cobertura vegetal ficará verde. E tudo que é água ficará azul, mesmo que a água do rio seja amarela. Como assim, professor? Você já olhou o Maps? Ó, se eu pegar aqui o nosso querido Maps, aqui em Rio do Sul, ó, e eu trocar ele para a imagem de satélite. O que aconteceu? Tudo cinza, aonde eu não tenho água e o rio ficou azul. Voltei para a imagem real, agora eu tenho níveis de verde e agora eu sei que o rio é esverdeado, amarelo, de barro, etc e tal. Então, eu fiz processamento digital de imagens com os alunos meus da área de ecologia e nós fomos pegando a região aqui do Alto Vale, que era uma imagem gigante, então ela pegava desde Otacílio Costa até Blumenau, no sentido leste-oeste, e lá em Mafra, no norte, Santa Terezinha, e aqui no sul ela pegava Alfredo Wagner, Bom Retiro, etc. E daí começamos a aplicar em cima da imagem cinza, mês a mês. Quando chegou no mês de setembro, parecia que tinha uma enchente gigante. Setembro e outubro, novembro já voltou ao normal. Daí os alunos, tá, professor, o que é isso? Deu uma enchente? Eu disse, não, gente. Qual é a cultura que a gente enche de água no mês de setembro e outubro? Arroz. A partir do momento que você tem 10 centímetros de lâmina d'água, o que retorna para o satélite quando ele manda o sinal e pega o reflexo é água. Abaixo de 10 centímetros, um pântano, ele não pega, né? Detalhe, a imagem satélite, o objeto, um pixel tem 30 metros por 30 metros. E é o mesmo satélite que passa aqui e passa na China. É um satélite, esqueci o nome do satélite lá, mas ele foi entre o Brasil e a China, por quê? Porque ele passa sobre o Brasil, mas ele também passa sobre a China. Ó, a outra coisa para o processamento de imagens, olha que lindinho, tirei uma fotinho do Fuca. Qual é normalmente o item de maior interesse num veículo? A sua placa, para depois mandar uma fotinho, carinha, né? Cara, no sentido que você tem que pagar, você fez alguma infração de trânsito, né? E aí você pega a placa aqui e vai fazer o quê? A placa tem um determinado formato, tem um conjunto de letras, números,
dependendo da ordem, para ver se é do Mercosul, se é de fora. Essa aqui é uma placa americana ainda, ó. Cada estado americano tem um modelo de placa diferente. E a outra é o seguinte: eu posso ter uma imagem real, faço uma modelagem e vou aproximando até chegar à imagem real de volta. Ou seja, a extração de características para a visão de robôs. E aí eu vou botar diferentes modelos em diferentes posições para o robô reconhecer que isso aqui é o quê? A torre de alguma coisa. Normalmente, aqui no Brasil, como nós não temos castelos, as torres estão associadas às igrejas. Na Europa não. Na Europa tanto igreja quanto castelo. Mas por que se usava as torres? Faz parte do sistema defensivo. Normalmente, se você estivesse pensando aqui, as torres da igreja, né? E pensando na época que Rio do Sul tinha, isso aqui onde nós estamos era um pasto gigante, várias propriedades agrícolas, você observava se estava vindo um ataque indígena, por exemplo, e aí o cara do sino lá batia que nem um louco, todo mundo se preparava que estava sob ataque. Na Europa, se usava as torres, via os inimigos marchando, se batia o sino, todo mundo corria da área de campo direto para dentro da fortaleza, né, o famoso Burg, e só alguns moravam lá dentro. Por isso que falava que quem tinha mais grana e que não conseguia morar lá dentro era da burguesia. E aqui, principais aplicações. Obviamente os videogames estão no primeiro lugar, porque a área de jogos é uma das mais fortes. Os desenhos animados, os cartoons e efeitos especiais. E aí você pode trabalhar com CAD, CAM, que são o quê? Desenho apoiado por computador. Eu fiz a projeção numa casa. Já viram quando eles fazem um prédio e daí fazem a demonstração de como é que o prédio vai ficar? Lá dentro, com tantos metros quadrados, aí eles botam alguns móveis, algumas coisas já pré-desenhadas lá dentro. Qual é que é a visão? Aí eles pegam um drone e colocam a cada 3 metros, o drone vai e dá uma paradinha, vai dar uma paradinha, vai dar uma paradinha. Daí, assim, a visão do primeiro andar, a visão do segundo andar, do terceiro andar, do quarto andar, do quinto andar, até aqui em Rio do Sul vai até o 18º, até 18 andares, que é o permitido aqui. Professor, mas por que não pode mais? Tudo depende da estruturação do corpo de bombeiros na cidade para liberar mais andares, tá? Professor, mas por que lá em Balneário Camboriú pode? 40 andares, 80 andares, não sei o quê. Sabe como é que vai ser feito o salvamento lá? Helicóptero. E esses prédios têm um sistema de incêndio muito maior. Sabe aquele que dá esguicho d'água no corredor todo? Aquele. Então, se disparar os alarmes e for comprovado que tem incêndio mesmo, se aciona naqueles andares, não dentro do apartamento da pessoa, obviamente, né, porque seria invasão, mas o corredor molha. O que acontece se eu jogo água por sobre a fumaça? Ela dissipa? Não em cima de onde está pegando fogo. Aonde a fumaça, assim, se eu der um jato d'água por sobre ela tende a neutralizar um pouco. Né? A não ser que está pegando fogo no corredor. Mas por que então eles molham o corredor? Para que a pessoa possa sair e acessar a escada de incêndio. Beleza? Fazer simulações, imageamento médico, que é aquilo que eu falei para vocês. Vou lá, né? Faço a verificação. Aqui eu estou no nível aqui embaixo dos pulmões da pessoa, tá vendo? Tá vendo esses 2 buracos azul aqui? É o pulmão da pessoa. Como é que ele era? Ele era assim, ó. Aqui estão as imagens. Ele era pretinho e branquinho. Aqui o que eu coloquei, um conjunto de cores para indicar, ó, aqui está o cérebro da pessoa, aqui está a coluna. O azul aqui foi escolhido para ser a parte oca do pulmão, onde ele enche de ar, tá vendo? Obviamente os meus lindos desenhos animados, ó, aqui os Disney Babies, lembra?
né? O Pato Donald novinho, o Plutinho, etc e tal, as abelhinhas. E aqui, ó, eu trabalhando com mapeamento georreferenciado aqui, né? E aqui uma ideia de um videogame bem bonitinho aí, correto. Então, há principais aplicações na arte, efeitos especiais, modelagens criativas, esculturas e pinturas, na medicina, exames, diagnósticos, estudos e planejamento e procedimentos, arquitetura, as perspectivas, projeções de interiores e paisagismos dos prédios. Pode pegar qualquer prédio que for lançado, eles têm todo um desenho que eles fizeram em CAD, aplicaram, fizeram um filminho para apresentar o imóvel. Na engenharia, na civil, na aeronáutica, na mecânica de um modo geral, eu consigo fazer o quê? Todas as simulações. Voo, até eu já mostrei para vocês como é que é um simulador de voo. O piloto tem todos os aeroportos gravados lá, sabia? E a cada X tempo eles atualizam. Ah, por que isso? Ora, porque o piloto tem que voar virtualmente e lá aterrissar naquele lugar antes de poder mandar ele de verdade para aquele lugar, né? E na área de geografia, cartografia, o GIS é Geographic Information System, Sistema de Informação Geográfica, onde eu tenho camadas de informação, georreferenciamento, previsão de colheitas e previsão de clima. Aonde? Na meteorologia. Como agora está uma coisa mais tranquila, não se fala muito em previsão, vai chover na quarta, beleza, o rio está tranquilo. Se tivesse dado um mês inteiro de chuvas, nós estava tudo prestando atenção na meteorologia e no Coutinho para saber se vai dar enchente ou não, né? Na astronomia, tratamento de imagens das modelagens de superfícies dos planetas, das estrelas. Sabe aquela imagem linda e maravilhosa que aparece? Foi tirada da galáxia tal, ou da estrela tal. Pelos padrões que tem aqui, eles usam o padrão como se tivesse a luz do Sol. Só que a outra estrela não precisa ter a luz padrão do Sol. Ela pode ter um outro sistema de iluminação. A gente não sabe. A segurança pública, definição de estratégias, treinamento, reconhecimento facial, que eu já mostrei para vocês, está bem alto aqui em Santa Catarina, estão pegando todo mundo que tiver com mandato mesmo. Aqui no Rio do Sul, é só tu olhar, tem uma estrutura redondinha assim, uma câmera redonda, e tu pode ler que está escrito Bem TV. Assim, ó, essa aqui, ó. Programa Bem TV Santa Catarina. Santa Catarina. Ó. É essa aqui, ó. Essa câmera que eu tô falando para vocês, ó. Tá cheio. Detalhe, o policial consegue dar zoom de, eu acho que é 350 metros. Consegue fazer um 360 nela. Só que ela não fica girando o tempo todo em volta, né? Ela vai 360 assim e volta 360 assim também. Tá? Ó, tá aqui o bichinho. E aí cada prefeitura cadastra onde quer colocar. Principalmente nas saídas e entradas das cidades tem uma, tá? Bem discretinha, bonitinha, pronto para te visualizar. A indústria, para a parte de treinamento, controles de qualidade. Alguém daqui chegou aí no Connect Cities? Que eu mandei os convites? Quem foi, viu o quê? O treinamento de eletricista pela Celesc. Bota o óculos virtual e faz o treinamento. Pega alicates de verdade e coisa para... Tu acha que tu tá fazendo um lugar, mas aquele negócio tá desligado, né? E daí mostra que se tu encostar em tal parte, tu levava um choque virtual, né? Mas não estava dando choque de verdade na pessoa. Até brinquei, só devia dar o choque mesmo para o cara aprender a não encostar ali, né? E visitas virtuais. Já viram os museus virtuais? Foram criados muito na pandemia.
E agora eles usam os museus virtuais liberados para as pessoas verem, para irem lá de verdade. Só que tem coisas que, mesmo estando lá de verdade, principalmente em Minas Gerais, aquelas cidades históricas, eles têm computadores dentro das igrejas, dentro dos prédios antigos, para que você consiga ver aqueles detalhes lá em cima, assim, da torre, que não tem como tu subir lá ou olhar olho nu e ver bem detalhado. Então eles estão fazendo como se fosse uma realidade virtual, mas em vez de tu ter que botar aplicativo no teu celular, tem um computador que mostra ali os detalhes. Aí, mas olha na torre lá, aí tu olha, tá lá. Daí ele mostra aqui como é que o cara fez o desenho, a escultura, etc e tal. Né? Mapas, divulgação. Na moda, padronagem, estamparias, criação de modelagens, gradeamentos. O que é gradeamento na moda? PMG para roupas, né? Camisetas. Aí, termos, aí tem o número 50, 51, 52, 50, 52, 54, 56 e assim por diante. Né? Sapatos, aí para o adulto tem a partir do 35, né? As numerações menores são para criança, já viram? Então tem esse gradeamento. Lazer, obviamente, jogos, efeitos em filmes, desenhos animados e propagandas, de um modo geral. Processamento de dados, ou seja, interface, projetos, sistemas e mineração de dados. Na psicologia, tem terapias de fobia e dor e reabilitação. Como professor, bota um óculos 3D e tu tá jurando que tem uma aranha passando em cima do teu braço. Para que isso? Para a pessoa vencer o medo chamado aracnofobia. Mas medo de altura. Lembra daquela história lá do tal do Vertigo? Filme lá de 1960 que eu mostrei lá no comecinho? Era uma terapia do cara que ele estava tentando vencer o medo de altura. Daí depois ele se envolveu lá numa trama, e aí mostra a cena dele correndo por cima dos telhados com a polícia, daí ele pula, fica pendurado, aquela história toda, né? E lembra que cada vez que ele olhava para o chão, eles faziam todo um esquema de câmera e computação, para quê? Para dar a impressão de que o cara estava realmente lá em cima do Empire State, porque o Empire State era o prédio mais alto do mundo na época. Certo? E na educação também, o aprendizado, desenvolvimento motor e reabilitação. Então, como professor, desenvolvimento motor, tem alguns jogos que te fazem aprender. Inclusive tem aquela dança muito maluca, né? Do pessoal que sobe em cima de um tablado. E aí o que acontece? Acende uma luz no chão e tu tem que pisar naquela luz. Tu estás vendo aqui na frente, qual é a luzinha que tem que ser, uma para direita, uma para esquerda e tal, e ganha quem faz melhor a música, né? Aquela repetição de pisar em tudo o que precisa. Então, são exemplos, né? Só que daí nesse caso aqui, em vez de ter ele fisicamente, eu estaria fazendo ele virtualmente com a computação gráfica. Beleza, pessoal? Vou parar a gravação e vou abrir para perguntas de vocês. Então,